Há um lugar na Europa onde carroças ainda trotam pelas estradas das aldeias, mas o sinal de Wi-Fi é mais forte do que no Kansas. Um país onde as mulheres são consideradas as mais belas do mundo, falam 3 idiomas e administram tanto fazendas quanto famílias. Moldova, a joia esquecida da Europa, onde o passado e o presente se misturam de forma tão fluida que você não consegue tirar os olhos. Tudo isso será explorado em nosso documentário de viagem. Vamos começar a jornada para descobrir a Moldávia agora mesmo. 15. A joia esquecida no coração da Europa. A Moldávia é um dos países mais intrigantes e misteriosos do continente europeu. Com uma área de cerca de 33 mil quilômetros quadrados, menor do que o estado de Maryland no Zirco do Norte, a Moldávia está situada entre a Romênia e a Ucrânia. É um país sem acesso ao mar, mas possui montanhas cobertas de neve o ano todo. Não há cidades extravagantes, mas possui as maiores adegas de vinho subterrâneas do mundo. Geograficamente, a Moldávia é predominantemente composta por colinas baixas e vales extensos, com uma elevação média de cerca de 150 metros acima do nível do mar. O país experimenta 4 estações distintas, com uma considerável variação de temperatura. Os invernos podem ser bastante frios, às vezes caindo abaixo de 10 graus Celsius, enquanto os verões podem ser quentes, chegando até 35 graus Celsius. Até 2025, a população da Moldávia está estimada em cerca de 3 milhões, composta principalmente por moldavos de origem romena, juntamente com comunidades de gagauzes, ucranianos e russos. O romeno é a língua oficial e é amplamente utilizada na vida cotidiana. Apesar de ter uma economia em desenvolvimento, a Moldávia está surgindo com sua agricultura orgânica e produção de vinhos de alta qualidade. Além disso, tem o menor custo de vida da Europa, tornando-a um destino ideal para viajantes ou aposentados em busca de uma experiência europeia acessível. Número 14. O país com as mulheres mais bonitas do mundo. Não é coincidência que a Moldávia tenha sido uma vez votada como um dos países com as mulheres mais bonitas do mundo. Neste país, comparável ao estado de Maryland, você verá garotas com olhos profundos, maçãs do rosto altas, figuras esbeltas e pele clara, impecavelmente vestidas, mesmo quando apenas saem para comprar um maço de verduras. As mulheres moldavas são não apenas bonitas, mas incrivelmente resilientes. Elas são a espinha dorsal de muitas famílias, já que mais de 1.000 vimão de homens moldavos, cerca de 40% da população, se mudaram para o exterior em busca de trabalho, deixando a maioria das mulheres para cuidar da família, trabalhar em fazendas, escolas e hospitais. Além disso, as mulheres moldavas impressionam com sua educação e visão global. O percentual de mulheres com diploma universitário aqui até supera o dos homens, e muitas jovens são fluentes em 3 a 5 idiomas, incluindo moldavo, russo, romeno, francês e inglês. Elas possuem uma visão moderna e expansiva, frequentemente priorizando educação e carreira antes de se estabelecerem. Apesar de focarem na educação e nas carreiras, as mulheres ainda valorizam muito a família e os relacionamentos de longo prazo. Número 12. Castelos na Europa Oriental. Não está na lista popular de turistas, Soroca surpreende o mundo com seus centenas de estilos arquitetônicos únicos coexistindo em uma só terra. Na Fortaleza de Soroca, uma impressionante fortaleza redonda construída no século XV, localizada às margens do rio Dniester, uma vez foi uma linha defensiva importante contra o Império Otomano. Esta fortaleza se mantém sólida com sua robusta arquitetura. O local de suas paredes em forma de flor, junto com a antiga ponte de pedra que leva para dentro, faz você se sentir como se estivesse atravessando um portal do tempo. Depois de deixar a fortaleza, você ficará maravilhado ao encontrar a Colina Cigana, apelidada de Beverly Hills dos Romani. Aqui, centenas de vilas são construídas em 500 estilos diferentes, desde o Palácio de Versalhes até a Casa Branca, de cúpulas bizantinas a torres que remetem à Disneylândia. Cada casa é uma declaração de personalidade vibrante e criativa. Especialmente visite o Mosteiro Rudi, escondido em meio a florestas de pinheiros, a menos de 1 hora de carro de Soroca. Aqui o tempo parece parar, sem buzinas de carros, sem luzes da cidade, apenas o som dos sinos da capela e orações, ressoando pela natureza. Os monges que vivem aqui levam vida simples, conectando-se tanto com a terra quanto com o céu, mantendo práticas tradicionais que perduram há séculos. Apenas uma vez aqui, você entenderá por que alguns lugares, apesar de estarem fora do mapa turístico, podem tocar os corações de seus visitantes. Número 11. Um paraíso do vinho inexplorado. A Moldávia possui uma história de vinificação que se estende por mais de 5.000 anos, apresentando a maior adega de vinho subterrânea do mundo em Malestimichi, listada no livro dos recordes Guinness, e é um dos países com a maior proporção de área de vinhedos em relação à terra total.
Além disso, é uma verdadeira cidade subterrânea com um sistema de túneis que se estende por mais de 155 milhas, mais do que a distância de Washington, DC a Filadélfia. E o milagre é que você pode realmente dirigir por lá, atravessando avenidas de uvas, com corredores ecoando como uma igreja, imergindo em algo que parece sair diretamente de um filme de ficção científica. Aqui mais de 2 milhões de garrafas de vinho são armazenadas em condições perfeitas, com temperaturas em torno de 57 a 61 graus Fahrenheit, frescas e estáveis durante todo o ano. O que torna este lugar especial é como os moldavos o veem como parte de suas vidas. Muitos funcionários não apenas trabalham em Malestimici, mas também almoçam, descansam e até dormem em cantos familiares da adega. A maior parte do vinho aqui ainda é feita usando métodos tradicionais, fermentada naturalmente, armazenada em barris de carvalho de séculos passados. Não há cadeia industrial, nem propaganda barulhenta, porque na Moldávia cada indivíduo é um vinicultor e cada aldeia é um grande ateliê. Por trás de uma tradição de 5.000 anos, cada gota de vinho conta uma história não contada. Cada aldeia guarda seu próprio segredo sobre a vinificação. Curioso para ouvir histórias da Moldávia? Comente 9 abaixo na Vila 10. Vida em Chicheno, a capital mais verde da Europa. Se você já pensou que uma capital europeia deve ser tão vibrante quanto Berlim, ou tão glamurosa quanto Paris, então Chicheno, a capital da Moldávia, pode te proporcionar uma experiência completamente diferente. Não há arranha-céus, nem boulevards chamativos e nem McDonald's em cada esquina. Mas este lugar escolheu seu próprio ritmo, lento, genuíno e próximo da natureza. Cerca de 40% da cidade é coberta de verde, garantindo a Chicheno o título de uma das capitais mais verdes da Europa. E você não precisa ir a um parque para ver árvores. Às vezes, elas crescem pelos telhados das paradas de ônibus ou se estendem até os pátios dos restaurantes. Nas ruas de paralelepípedos misturadas com concreto antigo, ônibus da era soviética ainda circulam regularmente, enquanto pessoas passeiam de mãos dadas, envolvidas em conversas animadas. E quando você se senta em um pequeno café, saboreando um expresso sob uma cobertura de buganvílias em flor, não se surpreenda se música clássica estiver tocando, pois aqui a música faz parte da vida cotidiana. Às noites, becos estreitos brilham com luzes quentes e douradas, como em contos de fadas, levando você a bares subterrâneos onde o jazz toca em uma atmosfera estranhamente tranquila. Não muito longe está o mercado noturno ártico, que vende artesanato, antiguidades, pinturas e doces tradicionais sob luzes cintilantes. Os moradores se reúnem aqui não apenas para fazer compras, mas para se encontrar, bater papo e desfrutar de apresentações de rua bem no coração da capital. Em uma capital sem McDonald's, você encontrará padarias artesanais utilizando fornos de barro, cafés à beira da rua, onde as pessoas se cumprimentam com sorrisos genuínos. Você está pronto para experimentar um ritmo mais lento em Chicheno? Número 9. Vilarejos abandonados. Neste pequeno país situado entre a Romênia e a Ucrânia, existem vilarejos onde o tempo parece ter parado. Telhados cobertos de musgo verde, portas de madeira antigas entreabertas, varandas cobertas de folhas amarelas e castanheiros pacientemente à beira das trilhas. Tudo está lá, mas as pessoas não estão. A Moldávia atualmente possui uma das maiores taxas de imigração da Europa. Mais de 1/3 da população vive e trabalha no exterior, principalmente na Itália, Alemanha e Rússia. Como resultado, centenas de vilarejos estão gradualmente se tornando vazios. Alguns ficam com apenas 4 ou 5 famílias, em sua maioria idosos. As escolas estão fechadas, os centros de saúde não têm médicos e os sinos das igrejas ainda replicam todos os domingos de manhã, mesmo que às vezes apenas 2 pessoas compareçam. Estranhamente, esses vilarejos não estão abandonados. Eles apenas estão esperando que as pessoas retornem. Talvez um dia, uma família jovem decida voltar, consertar o telhado e preencher o longo e silencioso quintal com o som de crianças brincando. Esses vilarejos tranquilos, aparentemente silenciosos, estão impregnados de profundas memórias de parentesco e do valor dos laços com as próprias raízes. Número 8. De carroças para transmissões ao vivo. A Moldávia e seus contrastes fascinantes. Em um país um pouco maior que o estado de Maryland, onde quase 98% da população desfruta de algumas das conexões de internet de alta velocidade mais rápidas da Europa, você ainda pode encontrar uma carroça puxada por cavalos atravessando lentamente um campo de girassóis. Embora possa parecer inacreditável, essa cena contrastante é bastante familiar na Moldávia, um país onde tecnologia e tradição caminham lado a lado ao longo das mesmas estradas de terra. Curiosamente, mesmo que mais de 60% da população da Moldávia
Moldávia ainda viva em áreas rurais, onde carroças são usadas para transportar lenha, colher safras e até mesmo trazer noivas para casa, você também pode encontrar pessoas usando os iPhones mais recentes para transmitir ao vivo vídeos de fazendeiros colhendo uvas ou compartilhar cenas pitorescas da zona rural com milhares de seguidores nas redes sociais. Imagine uma garota vestindo um vestido tradicional bordado, sentada em uma carroça, videochamando amigos na Itália ou na Alemanha, enquanto a poucos passos atrás, um SUV preto brilhante tenta entrar em um caminho de terra na vila. Se você já se perguntou se existe um lugar na Europa que parece um retorno à década de 1950, a Moldávia pode ser a resposta. Um pequeno país que escolhe manter sua identidade e desacelerar um pouco, preservando as tradições que o mundo esqueceu. Número 7. Prédios de apartamentos da era soviética ainda em pé na Moldávia. Em Chisinau, a capital, no meio de supermercados vibrantes, outdoors de 5G e modernos cafés ao estilo europeu, você ainda pode encontrar antigos blocos de apartamentos que trazem as marcas da era soviética. Paredes de concreto cinza, corrimãos enferrujados e escadas de pedra desgastadas pelo tempo. Os elevadores aqui são tão pequenos que, se você for alto, como muitos americanos, terá que ficar de lado ou esperar pelo próximo. Cada viagem leva alguns minutos, não porque os andares sejam muito altos, mas porque o elevador precisa de tempo para pensar antes de agir. Especificamente, naqueles antigos prédios de apartamentos de estilo soviético, você não tem controle sobre quando o seu apartamento será aquecido. Isso depende inteiramente das regulamentações do governo. Em Chisinau, a cidade mais populosa da Moldávia, centenas de prédios antigos ainda são aquecidos de forma centralizada. A cada inverno, os moradores não ligam os aquecedores quando sentem frio. Em vez disso, eles devem esperar que a temperatura externa permaneça abaixo de 46 graus Fahrenheit por 3 dias consecutivos. Apenas então o sistema de aquecimento é oficialmente ativado em toda a área. E quando chega o dia de desligá-lo, mesmo que o interior ainda esteja frio, não há nada que você possa fazer. Curiosamente, os locais permanecem notavelmente calmos. Para eles, o frio do inverno não é nada de incomum. Pelo contrário, é um momento para desacelerar, reunir-se com a família e desfrutar de uma tigela quente de zima. Você já se perguntou como os moldavos lidam com o inverno rigoroso sem poder ligar o aquecedor? Deixe um comentário também. Se você gostaria de descobrir algumas maneiras surpreendentemente criativas e calorosas de se adaptar. Número 6. Há uma região que não está na Moldávia, mas dentro da Moldávia. Há um território estranho na Europa que você não encontrará nos mapas turísticos regulares. A poucos passos da fronteira oriental da Moldávia, você chegará a uma terra curiosa chamada Transnistria, onde o tempo parece ter parado em 1989. Oficialmente, ainda pertence à Moldávia, mas na realidade, a Transnistria tem seu próprio governo, moeda, passaporte e bandeira. Aqui você ainda verá símbolos soviéticos preservados, como uma antiga estátua que se ergue na praça, formas arquitetônicas típicas daquela época e placas em russo em quase todas as ruas. Mas isso não é um set de filmagem ou um museu, é a vida real de centenas de milhares de pessoas. A Transnistria funciona com suas próprias escolas, escritórios e infraestrutura. Ao pisar em Tiraspol, o centro administrativo da região, você sentirá como se tivesse viajado de volta a algumas décadas. Antigos ônibus amarelos ainda circulam pelas estradas tranquilas e pequenas lojas vendem relógios mecânicos, máquinas de escrever, enquanto os vendedores contam dinheiro usando notas de polímero que circulam apenas aqui. A vida aqui é surpreendentemente simples. As pessoas cultivam hortaliças em seus quintais, varrem as calçadas todas as manhãs e ensinam canções folclóricas da época de seus avós às crianças. Em um mundo cada vez mais apressado, elas escolhem manter tradições familiares, preservando memórias e sua identidade. Número 5. Os pontos turísticos mais famosos da Moldávia. Há aproximadamente 1 hora de carro ao nordeste da capital, Orheivek é um antigo mosteiro ortodoxo, situado em um desfiladeiro de calcário, com grutas de monges que têm sido habitadas desde o século XIII. Em frente, ergue-se um penhasco imponente, abaixo do qual o rio Ruate se entrelaça como um laço de seda verde, e dentro há uma pequena capela esculpida na rocha sólida. Curiosamente, ainda há monges vivendo aqui, e você pode ter a chance de assistir a um serviço se visitar na hora certa. Soroca é famosa pela sua antiga fortaleza às margens do rio Dniester, mas o que impressiona os visitantes é o bairro Romani, conhecido por suas vilas similares a castelos, que lembram o edifício do Capitólio, a Casa Branca.
Basílica e até uma réplica do Vaticano. Este lugar foi uma vez chamado de a capital não oficial dos ciganos. Não muito longe está Castel Mimi, um castelo do vinho construído em 1893. Listado entre os 15 destinos vinícolas mais bonitos do mundo, com sua arquitetura neoclássica, Castel Mimi combina perfeitamente história e luxo moderno, onde você pode visitar as adegas, degustar vinhos premium e desfrutar de uma atmosfera romântica que remete a filmes clássicos europeus. Altamente considerado por especialistas em viagens, a Moldávia é um destino ideal para aqueles que adoram explorar e vivenciar coisas únicas. Qual site turístico mais te impressionou? Deixe-nos saber nos comentários. Número 4. O povo misterioso da Europa. Se houver um lugar na Europa onde as pessoas são tão bonitas quanto modelos, mas vivem de maneira tão simples quanto vizinhos amigáveis no meio oeste do Zé, seria a Moldávia. Este país possui algo que pode surpreender os visitantes. Uma das maiores densidades de pessoas bonitas na Europa. Embora os moldavos possam ter uma aparência elegante, eles incorporam uma simplicidade e introversão encantadoras. Em um mundo cada vez mais chamativo e barulhento, a Moldávia parece um resquício da Europa nos anos 1980. Aqui, as pessoas podem não falar muito, mas a calorosidade é demonstrada em pequenos gestos. Basta sorrir para uma senhora idosa na rua e em poucos minutos você pode se ver convidado para sua casa, sentado diante de um prato de pão de milho quente e uma xícara de chá de ervas preparado a partir de seu jardim. Embora mantenham estilos de vida tradicionais, agricultando, artesanato e vivendo devagar, a maioria dos jovens fala 2 a 3 idiomas, usa a tecnologia com destreza e está ansiosa para se conectar globalmente. Esta geração está atraindo a atenção de investidores internacionais que acreditam que a Moldávia não só tem um rico passado cultural, mas também um futuro promissor. Você já conheceu alguém da Moldávia? Comente 5 se eles deixaram uma impressão inesquecível em você. Número 3. Festivais únicos que conquistam os corações dos turistas. Realizado durante o primeiro final de semana de outubro, o Festival Nacional do Vinho da Moldávia não é apenas uma ocasião para beber, mas uma sinfonia de música folclórica, dança e vinhos tradicionais. Em Chisinau, a Praça Central se transforma em um grande banquete onde você pode saborear mais de 400 tipos de vinho das 60 melhores vinícolas da Moldávia pelo preço de apenas uma cerveja em Nova York. Se você é um amante de vinho, este é um paraíso da Europa Oriental. No dia 1º de março, o Meeresschor é um antigo festival da primavera que remonta a mais de 2000 anos, onde as pessoas trocam pequenos fios vermelhos e brancos, como um símbolo de boa sorte e saúde. Os moldavos acreditam que o vermelho simboliza a vida, enquanto o branco representa a luz e o renascimento. Ao longo de março, você verá todos usando esses pequenos martichor como insígnias de primavera. Além disso, todo mês de setembro, a Moldávia realiza seu maior festival multicultural, onde mais de 40 comunidades étnicas, incluindo russos, ucranianos, gagauzes e romanos, se reúnem em Chicheno. De danças folclóricas gagauzes à música romani, da culinária turca ao pão tradicional moldavo, isso cria uma pequena ONU vibrante. A melhor parte, todos esses festivais são completamente gratuitos para os visitantes. A cada ano, este país de 3 milhões de pessoas acolhe centenas de festivais grandes e pequenos. Comente 5 e compartilharemos ainda mais festivais únicos e peculiares com você. 2. O paraíso culinário da Europa Oriental. Primeiro é Mama Liga, um prato tradicional considerado o pão de milho da Europa Oriental. Este denso mingau de milho é geralmente servido com esmetana, creme azedo, branza, queijo salgado artesanal e carne de porco cozida e macia. Tradicionalmente, a Mama Liga é cortada com um pedaço de fio para manter sua linda forma. A seguir temos sarmale, um rolinho de repolho recheado com carne moída e arroz, um alimento básico na Moldávia. Cada pãozinho tem aproximadamente o tamanho de um polegar, mas é cozido em um molho de tomate e endro que exala sua fragrância distinta à distância. Este prato muitas vezes aparece durante feriados tradicionais e refeições familiares. Outra iguaria imperdível é a ziama, uma sopa de frango levemente azeda, frequentemente feita com kvass ou suco de picles. Você pode pensar na ziama como a versão local da sopa de frango americana, mas é realçada com os sabores únicos de ervas, ovos cozidos e macarrão caseiro. E uma delícia de comida de rua que não pode ser perdida é a placenta, uma massa recheada
recheada com queijo, batatas ou carne, medindo apenas de 6 a 8 polegadas de diâmetro, mas substancial o suficiente para fazer você esquecer o jantar. Se você acha que a pizza de Nova York é a rainha das tortas salgadas, então deve experimentar uma placenta de maçã com canela, acompanhada de vinho local. Com certeza será uma concorrente formidável. Em primeiro lugar, os custos de vida na Moldávia são incrivelmente acessíveis. O custo de vida na Moldávia é classificado como um dos mais baixos e mais amigáveis para o orçamento na Europa, permitindo que você desfrute de uma ótima qualidade de vida aqui. Na capital, Chisinau, você pode alugar um apartamento totalmente mobiliado bem no centro por apenas cerca de 250 a 300 coins por mês. Se você se aventurar um pouco mais nas áreas suburbanas ou em cidades menores, esse custo pode cair significativamente para cerca de 180 a 200 por mês para uma pessoa. Serviços públicos como eletricidade, água, aquecimento e coleta de lixo custam cerca de 50 a 100 por mês, enquanto a internet de alta velocidade custa em média 10 a 15. Incrivelmente barato para uma cidade europeia. Comer fora na Moldávia também é uma grande vantagem. Uma refeição em um restaurante local geralmente custa apenas cerca de R$6 a R$8, enquanto se você cozinhar em casa, sua conta mensal de supermercado, incluindo vinho, ficará em torno de R$105 a R$200. Os custos de transporte público também são baixos, com um passe mensal não ultrapassando R$15. Se você optar por táxis, os custos, claro, serão mais altos. Além disso, outras despesas são bastante razoáveis, como check-ups dentários custando cerca de 30 a 40 por visita e mensalidades de academia em torno de 40 por mês. Outras despesas diversas de compras giram em torno de 100 por mês. No total, para viver confortavelmente na Moldávia, você só precisa de cerca de 600 a 890 por mês para uma pessoa. Isso é o equivalente a apenas uma semana de aluguel em Nova York. Mas na Moldávia você pode desfrutar de um mês inteiro de paz, limpeza, romance e vinho europeu autêntico. Com esses custos, você escolheria se estabelecer aqui? Se sim, comente 1. Se não, comente 0. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. Exploramos juntos 15 fatos incríveis sobre a Moldávia. Obrigado por assistir até o final do nosso documentário de viagem. Esperamos que agora você tenha uma nova perspectiva sobre este país. Nos vemos em nosso próximo vídeo.